frente aqui, ó, põe a cadeira aqui na frente, só eu vou pregar mesmo, não tem mais nada, é a gente. Olha, ó, o vaso já quer ficar no fundo. Glória a Deus, irmão. Tudo bom, irmão? Tudo na paz? Estamos aqui nessa noite, esse culto de ensino da Palavra de Deus. Nós vamos aprendendo mais um pouco da Palavra de Deus, esses episódios da série de Efésios. Estou muito feliz, eu tenho aprendido muito. Eu sei que a gente está na correria, está calor, mas nada pode tirar a nossa vontade do conhecimento da Palavra de Deus, amém? Então já coloca ali o livro de Efésios para mim, por favor, né? Capítulo 1, nós paramos aonde? Vamos ver se o povo está atento aí. Nós paramos aonde, irmãos? Que versículo? Nós estamos no capítulo 1 ainda, viu? Nessa série. Quem falou aí que eu não ouvi? No 6, hoje nós vamos ver Efésios, capítulo 1, versículo 7. Efésios, capítulo 1, versículo 7. Vamos tentar ver do 7 ao 10. Não é? Estamos 3 em 3, né? Efésios 1. Eu vou pedir, e não nessa versão, Matheusinho. Põe na revista atualizada mesmo, revista corrigida atualizada, João Ferreira de Almeida, porque eu estava fazendo estudo por ela, do capítulo de hoje de Efésios. Quero só aqui comunicar, né, a falta da pastora, porque a pastora ontem fez uma extração de um dente e ela está em repouso. Orem por ela, amém? Porque tirar dente nesse calor, filho, só Jesus da glória. Eu nem me fala dor de dente. Irmão, uma coisa que eu tenho medo na terra é dentista. Não sei você, mas eu tenho medo de dentista. Eu tenho medo, mano. Eu fico agoniado quando penso em dentista. Por isso que eu escovo o dente toda hora. Porque eu vou falar, viu? Uma coisa. E minha esposa também. Os dois têm medo de dentista, irmão. Mas eu acho que eu tenho mais medo ainda do que ela. Dá vontade de chorar, só de pensar nele. É verdade, irmão. 1 Efésios capítulo 1, versículo 7. Hoje nós vamos ver esse lindo capítulo de Efésios. Eu quero fazer uma oração com você. Coloque a mão no teu coração, fecha os olhos. Senhor, fala conosco através da tua palavra, Deus. Mais uma vez nos ensinando, Senhor, dando entendimento a nós, como igreja, neste culto. Que nada venha atrapalhar a nossa concentração. O calor não atrapalhe, as distrações, que possamos estar focados na palavra de Deus. Diga amém. Amém. Diga graças a Deus. Vamos ler o versículo 7. Todos juntos. 1, 2, 3. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Vamos. A gente parou no 6 lá, e agora a gente vai entrar aqui nessa palavra tão forte que é a redenção, porque nós somos, diga comigo, eleitos, diga eleitos. Tudo a gente viu no capítulo 1, no começo. Nós somos eleitos, somos adotados, diga adotados. Foi o que a gente viu semana passada. Primeiro a gente viu que a gente era eleito, agora na semana passada a gente viu que a gente era adotado. E agora nós vamos ver que nós somos redimidos. Diga, redimidos. Você sabe o que é a palavra redimido? Olha lá, no qual temos a redenção. Quem pode chutar aqui, redimidos? Ninguém? Então a gente vai aprender o que é redimido. Glória a Deus. Irmãos, quero começar assim, ó. Que as pessoas têm que entender que a raiz de todo problema se chama pecado. E é isso que o apóstolo Paulo nos ensina.
que é a raiz de todo problema. Eu vim para a igreja porque eu briguei com meu marido, pecado. Eu vim para a igreja porque eu separei, pecado. Eu vim para a igreja porque meu filho está passando problema em casa. É oriundo de pecado. Por que eu falo isso? Porque sem o pecado você não tinha problema. Amém? Sem o pecado no jardim do Éden não tinha problema, o homem não tinha problema. Então, o pecado é a raiz de todos os problemas, entenda isso. Todo problema, a raiz se chama pecado. E isso que o apóstolo Paulo, no livro de Efésios, tenta trazer para a gente. Ele diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a redenção das ofensas, segundo as riquezas de sua glória. Ele está falando de um Deus bom. Diga comigo: Deus é bom. Você vê só o louvor dessa noite, né? O meu Pai é bom. Mas Deus não é só bom. Ao mesmo tempo que Ele é bom, Ele é justo. Amém, igreja? A gente vai ver isso, o apóstolo Paulo dizendo que ao mesmo tempo que Deus é bom, Ele é justo. Ele é bom? Deus é bom, Deus é maravilhoso, mas Ele é justo. Ou seja, se a gente chegar com pecado diante dele, Ele pode ser bom, mas se a gente não confessar, Ele vai ser justo. Ele é justo. Pelo pecado Ele condena o homem, que chama isso justiça. Amém? Deus é bom, irmão? Mas Ele é justo. Porque diante dele nós vamos chegar, todos nós, e Ele vai nos julgar. Vai julgar cada um de nós, porque Ele é justo. Vai julgar tanto aqueles que são salvos quanto os que não são, porque Ele é um Deus justo. Agora eu pergunto para você: você é justo? Nós somos justos? Podemos ser justos? Por que nós não somos justos? Porque aquilo que eu condeno, muitas vezes, a gente é muito juiz. A gente julga muito. É ou não é, irmãos? Quem dirige aí? Quem dirige? Olha lá. Quando o cara ultrapassa você pela direita, o motoqueiro, o que você fala? Você fala: esse cara ultrapassando pela direita, tá pegando a onda, não é nem motoqueiro, às vezes um carro mesmo que ultrapassa pela direita. Esse cara vai com essa pressa toda, parece que está levando a mãe para o médico, não é assim? Mas, eu vou falar para você já ultrapassou pela direita? A minha mulher briga comigo, porque ela diz: você fala tanto aqui, mas você já fez isso. Isso é verdade, porque a gente é pecador. Amém, irmãos? Não é verdade? Mas Deus não, Deus é justo. A gente, irmão, a gente fala tão mal às vezes, mas às vezes a gente está falando tão mal de justiça, mas às vezes acaba nós mesmos sendo injustos, fazendo aquilo que a gente condena. Já viu aquele ditado? Você gospe para cima, né? Não é verdade? Mas Deus não. Deus é bom e Deus é justo. E todos nós vamos chegar lá. Agora, eu pergunto para você: como será estar diante de um Deus justo? Sabendo que Ele sabe toda a tua vida, Ele sabe tudo que você faz. Sabendo que Ele é um juiz. E quando a gente fala de justiça, justiça é pagar pelo aquilo que eu fiz. Ou seja, lá no fórum tem um juiz que diante de um processo ele vai te julgar e ele vai fazer você pagar. Se você foi condenado, executado, você pode se defender e ele vai te fazer pagar pelo aquilo que você fez. Essa é a posição de justiça. Justiça é pagar pelo erro. E qual foi o nosso erro? O pecado. Diga: o pecado. O maior erro da humanidade, que o apóstolo Paulo está dizendo, é o pecado. Lembro você: todo problema é originado do pecado. Tudo provém do pecado que entrou no mundo. E aí eu pergunto para você: como esse Deus pode ser completamente justo e 100% graça?
porque Ele fala da graça. É um Deus bom. Você já viu alguém que é justo e tem graça ao mesmo tempo? O apóstolo Paulo está dizendo isso, porque esses são dois atributos que não dá para comparar assim, ou a pessoa é justa, ou a pessoa ela é boa, porque o bom fala assim, vai com o juiz lá, acordou bem-humorado, aí o cara atropelou fulano, eu já estou bem-humorado, eu estou cheio de graça, inocente, não paga nada, não, mas ele atropelou, eu já estou de boa, hoje eu estou gracioso. Ele deixou de ser justo, mas Deus não. Deus é justo e é graça. Guarde isso, irmão. Deus é justo e tem graça. Como assim, pastor? Esse Deus pode ser completamente justo e 100% graça, porque Ele nos adotou. Diga amém. Mas Ele teve que pagar. Nós éramos pecadores, Ele nos adotou, mas Ele tinha que pagar o preço, porque Ele é justo. Não só foi o amor dele, eu te amo, então vou te adotar, você é meu filho. Não, Ele teve que pagar o preço. E qual foi o pagamento? O sangue. E isso se chama redenção. Então o que é a redenção? Redenção é um pagamento. Nós somos redimidos, nós somos comprados pelo preço de sangue. Por quê? Porque Deus é bom, mas Ele é justo. Ele tinha que pagar. Não foi de graça. Diga comigo, não foi de graça. Custou alto, foi um preço alto, foi o preço do seu filho, o Cordeiro. E aí a gente vai entrar, porque Jesus ele se sacrificou na cruz. Aí a gente vai entender que antes de Jesus, no Velho Testamento, uma pessoa então que tinha pecado, ela tinha que levar o Cordeiro. E o cordeiro tinha que ser como? Sem defeito. Diga, sem defeito. A pessoa tinha que levar esse cordeiro. O sacerdote olhava, deixa eu ver se a perna está quebrada, deixa eu ver se tem os dois olhos, se não é vesgo, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se tem mancha. Tinha que ser sem defeito. Ele estava pagando pelo pecado dele antes de Jesus. Ele tinha um animalzinho, sacrificava, porque tinha que ser esse cordeiro sem defeito. Mas Jesus foi o cordeiro na cruz por mim e por você. Então Jesus nos elegeu, como nós vimos no primeiro capítulo da série. No segundo capítulo Ele nos adotou. E agora, nesse terceiro episódio, nós somos redimidos, nós somos comprados. Diga para o seu lado, você foi comprado. Não foi de graça. Jesus comprou você. Mas é interessante que esse sacrifício na cruz, ele foi bom, mas ele foi justo. Ele era um Deus 100% justo, mas um 100% graça na cruz. Por quê? Porque ele é bom, mas ele é justo. Ele falou assim, eu vou pagar o preço. Não vai ser de graça. Glória a Deus. Então, além de Ele nos criar, nós éramos criaturas, agora Ele nos adota, Ele nos elegeu, nós somos adotados, diga amém. E Ele pagou um preço por nós. Como assim, pastor? Eu gosto muito daquela historinha que diz assim, que o menino, ele pegou um pedacinho de madeira, e ali ele pegou um formão e foi fazendo um barquinho, e foi construindo nas pequenas formas aquele barquinho, e ele fez um lindo barquinho de madeira, ficou dias fazendo aquilo, horas, e aí ele foi testar o barquinho, preste muita atenção nisso, ele coloca o barquinho no rio, fica brincando, mas de repente ele se distrai, o barquinho vai em rio abaixo. Aí ele se desespera, tenta ir atrás do barco e perde o barco. Passa-se um tempo. Um dia ele está na cidade e ele vê o barquinho dele na loja. O barquinho que ele fez. Aí ele chega para o dono da loja e fala assim: moço, por favor, esse barquinho é meu. Não,
Esse barquinho não é seu. Ah, o seu nome ainda não tem? Não, tem nada aqui que é seu. Pega esse barquinho aqui, se você quiser, você vai ter que comprar. Ele falou, não, moço, esse barquinho é meu, eu perdi ele. Sim, mas tem alguma coisa que comprova aí? Não tem nada. Não. Você quer? Você vai comprar. E aquele menino, ele volta para casa, então, e ele chora, pai, mamãe, assim, junta dinheiro. E ele ajunta todas as economias que ele tem. Todos os dias, ele pede, ele vai fazer os serviços para juntar a quantia para poder pagar, comprar o barquinho que era dele. Aí ele chega na loja com o cofrinho dele, diz, moço, agora eu vim comprar. Então, eu criei e agora eu comprei. Deus fez a mesma coisa com você. Ele criou, você se perdeu, e ele foi lá e comprou, te redimiu, redenção, pelo preço de sangue. Dê uma glória a Deus. Isso se chama redenção. Ou seja, foi pelo sangue, o cordeiro sem defeito. Como eu falei assim, em Levítico 22, versículo 19, diz que o cordeiro tinha que ser sem defeito. A pessoa chegava lá e falava assim, está em pecado, eu estou em pecado. Eu levava o cordeiro para o sacerdote, o sacerdote olhava e falava assim, deixa eu ver se tem defeito aqui. Não tem defeito, então está pago. Dê uma glória. E na igreja, irmão? Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Quem era analisado, o cordeiro ou o pecador? 1, 2, 3, casa do pai. Quem era analisado naquela época? O cordeiro ou o pecador? O cordeiro. O que o sacerdote olhava? O sacerdote olhava o pecado do cara que cometeu? Olhava e via no cordeiro, não via defeito, e falava, está tudo? Ou seja, Deus não analisa a gente, irmão. Quando a gente vem e pede perdão ao Senhor, confessa o nosso pecado, Deus não analisa o nosso pecado. Deus olha para o cordeiro que foi morto na cruz e fala assim, você confessou? Está pago, o cordeiro é sem defeito, ele foi na cruz, ele morreu por você. Glória a Deus. A gente acha que Deus está analisando o nosso pecado. Olha o que eu fiz, Senhor, eu não mereço. Olha, Deus. Aí a gente analisa os outros. Nossa, como que ele vai para o céu? Nossa, fez tanta coisa errada, matou, roubou. Mas Deus não analisa o pecador, Ele analisa o cordeiro. E quando Ele olha para o cordeiro, ele fala assim, não, o cordeiro já foi, morreu pelo teu pecado, ele te redimiu, ele te comprou. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, qual nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Aleluia! Porque Deus é bom, Ele é justo, porque a gente não poderia se salvar a si mesmo. E o preço que Ele pagou foi muito caro. O cordeiro tinha que ser perfeito. Ou seja, quando eu entendo isso, o cordeiro não tinha que ter culpa. Era retirada as ofensas minha e colocada no cordeiro. Amém? Quando eu trazia o cordeiro, quando eu trago a minha oferta ao cordeiro para Deus perdoar no Antigo Testamento, antes de Jesus, o sacerdote colocava a mão no cordeiro e a mão sobre minha cabeça, e a minha culpa passava para o cordeiro, e eu estava agora isento, retirada era a minha ofensa pela lei do sacerdote. O que foi feito na cruz? Toda a tua culpa, a tua ofensa foi para Jesus. Nós temos a redenção. Diga aleluia. Isso é forte. Isso é maravilhoso. Porque Deus não está analisando o nosso pecado, Deus analisa o cordeiro. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Dessa riqueza da graça. Isso é graça. Porque o Mateus não merecia, o Miguel não merecia.
Mas Ele pagou por Ele ser um Deus justo. Ele pagou dando seu Filho na cruz por mim e por você. Quem está entendendo? Irmão, isso aqui é evangelho puro. Livro de Efésios, irmão, começa com evangelho puro. Vocês vão sair daqui com o evangelho, irmão, na cabeça, sabendo o que é ser eleito, o que é ser comprado, adotado, redimido. O que é redenção mesmo? Pagamento. O que é redenção? Nós somos comprados. Fomos comprados pelo preço de sangue. Esse que o apóstolo está dizendo. Olha, vocês são comprados. Foram retirados de vocês as ofensas, a culpa. E aí a gente volta para Gênesis, porque tudo está em Gênesis, tudo começa em Gênesis. O homem lá está belo, conversava com Deus, tudo. Mas quando eles caem, a mulher come o fruto, né? A serpente vai lá, seduz, come o fruto, come, você é conhecedora do bem e do mal. E quando ela come o fruto, eles se sentem culpados, envergonhados. Que é a primeira coisa que eles fazem? Vamos lá. Oi? Se cobrem. Porque quem tem vergonha se esconde, se cobre. Amém? Quem tem culpa, melhor dizendo, fica envergonhado. Já viu uma pessoa que está com culpa? Olha para ela, para as mãos dela. Criança quando está com culpa. A gente tem criança aqui, ó. Vocês que são mães, vocês sabem. Presta atenção, quando o teu filho está mentindo, primeira coisa que ele faz: você sabe onde está? Eu não sei. Não. Ele esconde a mão. Presta atenção. Isso é pedagogia. Porque a primeira coisa que a pessoa se sente culpada, ela quer se esconder. E criança é facinho saber que a criança está mentindo. Você, não vi, não sei. Porque quem se sente culpado se quer se esconder. Então, se sente envergonhado. E aí o que Adão fala? Quando fala assim, quando Deus pergunta para Adão: o que aconteceu? Por que você está se escondendo? Ó Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Ele culpa duas vezes, ele culpa a mulher e culpa Deus. É a culpa, irmão. Ele fez um erro, ele cometeu um erro. Essa culpa, ele se sente envergonhado, ele se cobre. E agora ele culpa não só a mulher, culpa Deus. Foi a mulher que o Senhor me deu. Ele joga a culpa para o outro. Então, quando a gente está errado, a primeira coisa é jogar a culpa no outro. Foi a mulher que o Senhor me deu. Não fui eu. Quando ele faz isso, irmãos, quando Adão faz isso, aí entra o pecado, entrou o pecado. Aí Jesus tinha que ser o segundo Adão, aquele que não pecou. E quando ele fala: não, a culpa é minha, não joga pelo pastor Paulinho, não joga para o Sérgio, joga em cima de mim, lá na cruz. E lá na cruz ele não se cobre, ele fica pelado. Não, glória. Porque antes Adão se cobriu, agora na cruz ele não está com aquele paninho que está no filme, ele está nu, ele foi vergonha. Ele está de braços abertos na cruz agora, dizendo: a culpa não é dele, a ofensa eu estou pagando para ninguém entrar no céu, para Jéssica ter acesso ao Pai. Eu não me escondo, estou pelado, porque eu quero que vocês não sejam culpados. Eu paguei o preço por vocês na cruz. Dê uma glória a Deus, aplauda Jesus. Então o que é a redenção? A redenção é isso que Jesus fez. Ele morreu para retirar a culpa. Tanto aqui na cruz ele fala: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ele tira a culpa de todos e joga em cima dele.
dele, irmão. Isso se chama redenção. Se chama redenção. Pagamento. Resgate. Foi lá e pagou. Hoje podemos viver sem culpa, para a gente viver a comunhão com o Pai. Não é forte isso? Então, quando a gente se reúne aqui, por causa da culpa, o homem se esconde, mas quando a gente entende que ele levou a culpa e a gente se redimiu, a gente pode se reunir aqui sem se esconder. Por que você está escondendo os seus defeitos? E o que tem mais é de pessoas religiosas que atrás de uma capa esconde os seus defeitos. Todo mundo acha que ele é santo, mas ele se esconde. Aqui na casa do Pai você não precisa se esconder. Você vem do jeito que você está, mas você se humilha e se arrepende porque ele levou a culpa. Glória a Deus. Você não precisa pôr um personagem. Você não precisa colocar um personagem de santidade. Você não precisa se esconder. Tem muita gente que se esconde, irmão. Aí começa a acontecer escândalo, como vocês ouvem aí. Ah, o pastor foi pego, o pastor foi pego em relacionamento homossexual. O pastor matou a mulher. O padre abusou de não sei quem. Porque as pessoas estavam se escondendo. Jesus, ele levou a culpa para que a gente não se escondesse, para a gente chegar aqui, desculpe o termo, pelado. Sou eu, sou desse jeito, Senhor, eu quero estar aqui, Deus, eu preciso da tua graça. Porque pelo meu pecado eu não entraria no céu, pelo que eu fiz. Diga amém. Quem está entendendo a palavra essa noite? Está fácil de entender? Se você quiser fazer uma pergunta, você faz. Tá? Depois a gente vai lançar perguntas também. Então, quando é retirada a culpa, a gente não tem vergonha de mostrar quem a gente é. Quem é o Emerson? Quem é o Cauê? Para que se esconder? Não, eles não podem saber que eu faço isso. Eles não podem falar. Deus sabe o que você faz. Você está escondendo de quem? De mim, que também sou um pecador? Que a gente não se reúne, a gente não se perdoa, a gente vai para a glória, a gente vai deixando as coisas que nos atrapalham, amém, irmãos? É isso que Deus fez. Jesus, ele foi na cruz, se mostrou com vergonha, para que você não tivesse mais vergonha. Glória a Deus! Jesus foi na cruz, se fez vergonha para que você não tivesse mais vergonha. Mas culpa. Não precisa você ficar se martirizando do que você fez. Você não precisa ficar carregando pesos, porque Ele levou toda a culpa na cruz. Não precisa fazer sacrifícios como alguns países, né? Acho que tem um país, a Nicarágua, se não me engano, né? Tem um dia que eles se crucificam, eles se autoflagelam. Não precisa mais. Ele foi o nosso lugar. Não precisa fazer penitência, se penitenciam, até sair sangue. Tem um país que eles fazem isso. Não precisa, porque Ele foi na cruz para se tornar vergonha. Segundo as riquezas da sua graça. Diga comigo, segundo as riquezas da sua graça. Ele está dizendo, não existe pecado tão grande que eu não possa pagar. Não existe pecado tão grande, porque a riqueza, a minha graça é muito rica, porque foi um preço de sangue, de um cordeiro sem mácula, sem defeito, Paulo está dizendo. Então, se você está aqui, não existe pecado que o sangue dele não possa, nessa noite, perdoar na tua vida. Aleluia. Porque a graça de Deus é grande demais. Diga comigo, a graça de Deus é grande demais. Então é um Deus bom, um Deus justo. É um Deus bom porque é cheio de graça, mas Ele é justo porque Ele pagou o preço.
fez por você. Você não estava mais nas mãos do diabo. Você agora está com Ele, com Cristo. Dá uma aleluia. Versículo 8. Que Deus derramou abundantemente sobre nós toda sabedoria e prudência. Então no versículo 8, é por quê? Por que Ele me redimiu? O versículo 8 responde: por que Ele me redimiu? Por que Ele me comprou? Porque quando Ele fez abundar em mim, quando eu fui salvo, Ele fez abundar em mim, diz lá, sabedoria e prudência. Então o versículo 8 é a resposta do porquê. Por que Ele me comprou? É apenas para eu ser salvo? Não. Deus não te comprou apenas para você entrar no céu. Entenda isso. E eu vou falar de céu aqui. Eu vou mexer com a tua cabeça hoje. Porque a minha mentalidade de ir para o céu é outra. Deu glória. Eu vou mexer com a tua cabeça hoje. Vou mexer. Você vai sair daqui orientado pelo poder de Jesus, amém? Porque a gente acha que a gente foi salvo para entrar no céu, irmão. E aqui no versículo 8, ele diz que eu fui salvo, Ele fez abundar em mim sabedoria e prudência. O que é sabedoria? O que é uma pessoa sábia? Então Deus fez toda essa obra na cruz, primeiro, não só para você salvo, mas enquanto você está na terra aqui, para te dar sabedoria. Diga sabedoria. Sabedoria não é inteligência. Eu gosto muito do Tiago Brunet. Tiago Brunet fala assim: a diferença de sabedoria e de inteligência. Qual é? A sabedoria, a inteligência ele fala, saber que o tomate é uma fruta. É inteligente. Você sabia que tomate é uma fruta, irmãos? Quando sabia que tomate é uma fruta? Seja inteligente, pesquisa. Glória a Deus. Isso é uma pessoa inteligente. Não, tomate não é verdade, tomate é fruta. E o que é inteligência? Não colocar tomate na salada de fruta. Isso é sabedoria. Sabedoria é não colocar o tomate na salada de fruta. Ou seja, eu sei usar. Não adianta ser inteligente, eu tenho que ter sabedoria. Que o tomate é uma fruta, mas ele não serve para salada de fruta. Amém, irmão? O Tiago Brunet fala isso, ficou gravado na minha cabeça. Então, ele nos deu o quê? Sabedoria. Deu glória. Então, quem é salvo, quem anda com Ele, você começa a ter entendimento da palavra e você entra aqui num culto desse, você começa a ter sabedoria. Que nenhum outro acadêmico que estudou, que leu, tem que é do mundo, que às vezes tem uma inteligência, mas você começa a ter uma sabedoria do alto, um discernimento do alto. Diga amém. Você fala, não sei, rapaz, quando mais eu ando com Cristo, o Senhor está me dando sabedoria ao falar, sabedoria ao tratar as pessoas. Sabedoria é assim, não é, irmão? Quando mais você começa a buscar a Deus, Ele te dá sabedoria, e você começa a ser sábio. Você às vezes não é tão inteligente, mas você sabe fazer as coisas. Um serviço que você vai fazer, o pastor Paulinho vai fazer um serviço, você me dá sabedoria. Mateus vai fazer um serviço, Senhor, quantas vezes Deus deu sabedoria para ele não tinha aprendido, ninguém ensinou, mas na hora ele orou, e Deus deu sabedoria. É assim, não é? Glória a Deus, irmão. Então, tudo isso o Senhor me redimiu, e derramou sobre nós. Ele não só nos redimiu, Ele derramou sobre nós sabedoria e prudência. Essa palavra prudência aqui, no original, não é esse prudente, cuidado, não é assim, cuidado, vai fazer as coisas com cuidado. No português nosso, é com cuidado, mas no grego, no original grego,
essa palavra prudência, eu estava pesquisando, ele fala de prudência, prazer na vontade de Deus, amor em fazer as coisas de Deus. Amém? Quando eu entendo que eu sou filho, que eu fui eleito, quando eu entendo que eu fui adotado, quando eu entendo que eu fui redimido, Ele, como filho, Ele me enche de sabedoria, não glória, e me enche de prudência, ou seja, amor para fazer a vontade dEle. Coisa que eu não tinha antes, eu queria fazer a minha vontade, a vontade da minha carne, mas quando eu oro, quando eu estou com Ele, eu começo a me interessar para fazer a vontade dEle. Isso é prudência, essa palavra aqui. É ter conhecimento e amor pela vontade de Deus, é ter prazer na vontade de Deus. Diga amém. Deus, Ele te dá prazer na vontade dEle. Você fala assim, caramba, quem diria hoje eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo a vontade de Deus. Nossa, mano, eu queria. Nossa, se fosse um tempo atrás, a minha carne ia inclinar para fazer esse pecado, mas hoje eu estou buscando a vontade de Deus. E eu tenho prazer em fazer a vontade de Deus. Isso é dado para filho adotivo, que foi redimido, que teve a redenção pelo sangue dele. Olha, irmãos, como Efésios ele é rico. E derramou sobre nós toda a sabedoria e prudência. Então ele nos redimiu, diga, nos redimiu. O que é redenção? Pagou. E além de nos redimir, ele nos encheu de sabedoria e prudência. O que é prudência no grego? Fazer a vontade de Deus, prazer em fazer a vontade de Deus, amor em fazer a vontade de Deus. Ele me encheu disso, porque ele sabia que ia ser difícil. É difícil ou não é? É tanta luta, não é, irmão? É tanta prova, né? Então, o que ele nos prometeu? É assim, ó, eu te redimi, eu te paguei, mas enquanto você estiver na terra aqui, eu vou te encher de sabedoria e de prudência. Glória a Deus. É por isso que você não desiste. É por isso que vem a luta, a prova, mas você continua firme. Posso ouvir um amém? E no versículo 9 a gente vai entender para quê. Olha lá, versículo 9. Desvendando o mistério da sua vontade. Para quê, irmão? Para descobrir o mistério da vontade dele. Ó, de novo, Deus te elegeu, te adotou, e nesse capítulo hoje nós falamos, Ele te redimiu, dá uma glória, te encheu de sabedoria e de prudência. Para quê? Para que você descubra o mistério da vontade dele. Aleluia. Diga assim, mistério. Fala, ô mistério. Qual é o mistério? É isso aqui, irmão. Ele fez tudo isso para você, porque tem um mistério. Como o apóstolo Paulo diz, para desvendar o mistério da sua vontade, para descobrir. Porque não tem como a gente descobrir o mistério se a gente não ter sabedoria e não ter a prudência. O mundo não consegue descobrir o mistério da vontade de Deus, mas a gente conhece. Cada dia que a gente se aproxima dele, através da sabedoria que ele nos dá, a gente vai viver de mistério, de sobrenatural de Deus, de milagre. Dá uma glória. Segundo Beneplácito, eu já falei do Beneplácito, que ele propôs em si mesmo. Beneplácito foi concedido, ou seja, a palavra Beneplácito foi concedido por ele mesmo, ele deu de boa vontade. Dê glória a Deus. Quem está entendendo hoje? Está difícil, irmão? Eu volto. Precisa voltar? Não. Até aqui tudo bem? E agora, irmão, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo,
Você vê que o apóstolo Paulo está dizendo que tudo é em Cristo. E no versículo 10 a gente vai ver um dos versículos mais lindos da Bíblia. O versículo 10 de Efésios, você tem que gravar na tua Bíblia. Põe ele lá para mim. Eu vou explicar porque esse versículo, tem alguns teólogos que dizem que esse versículo é o centro da Escritura. Vou repetir para você. As pessoas dizem que o versículo o versículo chave da Bíblia é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. João 3,16. Mas esse aqui, a maioria dos teólogos dizem que é o centro das Escrituras. Por que é o centro? Vamos lá. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Tem outra tradução, Ferreira não, corrigida, de fazer convergir. Isso, cara. Presta atenção, grifa esse versículo na tua Bíblia. Está com a Bíblia, grifa, anota, diga assim, centro, põe aí, centro das Escrituras. Eu vou te explicar o porquê. Eu vou te explicar fazendo uma pergunta. Qual é o propósito eterno de Deus? Salvação não falou, o que mais? Então eu estou dizendo, não é salvação, eterno. Porque aqui está dizendo que fez convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como da terra. Salvação é enquanto a gente está na terra, mas não tem um propósito no céu também? Então quando chegar lá já não é salvação mais o propósito. Concorda? Que a salvação até a gente chegar, o propósito de Deus na terra é a salvação, mas aqui a gente está falando de eterno. O que é eterno? Céu e terra. A gente está falando de eternidade. Qual é o propósito eterno de Deus? É missões? É ação social? É de fazer convergir nele. O que é isso, essa palavra convergir? Tem outra aí de tornar a congregar. Tem outra versão, tornar a congregar. Ou seja, ou convergir, de tornar a congregar. Ou seja, o propósito, escuta isso, o propósito eterno de Deus é congregar, é convergir tudo em Jesus. Céu, terra, Gênesis, Apocalipse, tudo nele. O propósito eterno de Deus é congregar, é convergir tudo, todas as coisas. Nós, os homens, nele. Eu gosto muito do versículo de Colossenses 1,15. Coloca rapidinho. Coloquei Colossenses 1, versículo 15. Enquanto eu tomo minha aguinha aqui. O qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Mas continua. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para. Pode voltar agora. Então, irmão, o propósito eterno de Deus, tudo por ele e para ele. Eterno. Amém, irmão? O propósito de Deus só na terra é a salvação dos homens. O propósito de Deus é mandar Jesus para salvar. Mas para na salvação, a salvação já acabou, ou seja, eu vou para o céu, beleza, estou salvo, ele me redimiu, ele me pagou o preço, agora eu não preciso fazer mais nada, porque eu já estou cumprindo o propósito dele, era me salvar. É esse, irmão.
não. É de tornar a congregar. De tornar, diga comigo, de tornar a congregar. De novo, de tornar a congregar em Cristo. Mais uma vez, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Por que ele põe a palavra, versículo por não, aqui você está falando palavra por palavra. Ele não fala que o propósito eterno de Deus é congregar, é de tornar. O que é de tornar? Voltar. Como voltar? Tem que voltar no plano original. O apóstolo Paulo está dizendo assim: o propósito de Deus é a gente voltar no plano original dele. E onde foi o plano original? Onde foi o plano original? Gênesis, diga comigo, Gênesis. O plano original de Deus, irmão. Não era Gênesis, Adão e Eva? Não pecarem, tinha escolha. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Vou mexer na sua cabeça agora. Glória a Deus, irmão. Vocês não esqueceram mais isso. O plano de Deus, a vontade de Deus, o propósito eterno de Deus é de tornar a congregar. Por isso que esse versículo é conhecido como o centro das Escrituras. É de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, de voltar ao plano original, tornar a congregar antes do pecado. É que, assim, Deus, eu quero que volte ao plano original, que não tinha pecado, onde eu entrava no jardim e falava com você, onde você não tinha culpa, você andava pelado, não tinha vergonha. Esse é o plano de Deus, esse é o centro das Escrituras, porque o propósito eterno de Deus é fazer com que o homem, e não só o homem, todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, ou seja, tanto no futuro, no passado, no presente, toda a dispensação dos tempos, voltem a congregar, voltem a se unir nele. Glória. Esse é o plano original. Irmão, o livro de Efésios é forte. Ele mostra para nós agora o Evangelho de uma forma que a gente não via, de uma forma que Deus está inspirando esse apóstolo Paulo a dizer para nós qual é o plano original, para voltar ao plano original, e qual era o propósito eterno de Deus, e qual era o propósito de Deus. E eu tenho a ousadia de falar que a plenitude dos tempos é agora. Nós estamos vivendo a plenitude dos tempos. A gente está no meio, a gente está perto de Apocalipse já. Amém? Passou no meio. A plenitude dos tempos, irmãos. Por quê? Olha só. O plano de Deus, irmão, é fazer que tudo se encontre em Cristo Jesus. Céu e terra. Céu e terra se encontram em Cristo. Por isso que eu falei que a gente não pode ter, Catherine, a gente não pode ter o pensamento que a gente está indo para o céu. A gente não pode pensar assim, que a gente tem salvação e vai para o céu, não. Porque Deus nos salvou, não para parar na salvação, Ele nos salvou para nos encher de quê? Sabedoria, prudência, para a gente convergir céu e terra. Em Gênesis, céu e terra andavam juntos, porque Deus estava presente. Era o céu. A imagem de céu que vocês têm que ter não é esse céuzinho, ficar tocando arpinha, vamos para o céu ficar tocando arpinha. Não, eu quero ir para o inferno, tem umas diabas lá. Irmão, tira isso da tua cabeça. Porque tem uns caras no mundo que falam isso. Eu ouvi demais isso, irmão. Ah, Adriano, tu vai para o céu lá tocar arpinha? Não, vamos para o inferno, tomar cerveja, pegar umas diabas lá. Vai, trouxa, vai sofrer igual tanto. Que é isso que... Irmão, então glória, irmão. Deixa eu voltar aqui ao raciocínio. O objetivo do Senhor, o propósito de Deus, é céu e terra se encontrar. Isso era Gênesis. Uriel, em Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3,
Quando entra em pecado, separa, céu vai para um lugar, terra fica. E aí tinha momentos de céu e terra junto, quando alguns homens de Deus escolhidos, o Espírito Santo visitava. Momento de céu e terra. E aí veio o Filho de Deus na terra, que era 100% humano e 100% Deus. O que ele era? Céu e ele era 100% homem, mas era 100% Deus. Porque o sonho de Deus sempre foi que céu e terra se encontrem. E aí Jesus morre e ressuscita e fala: eu vou, mas eu deixarei entre vocês o Espírito, o Consolador. Sabe qual é o momento que céu e terra se encontram? Aqui, igreja. Por isso nós temos que ter prazer em saber a vontade de Deus. A gente tem prazer em estar na casa dele, porque aqui é o único momento, irmãos, em que céu e terra se encontram. Parece, nossa, o culto hoje parece que o céu desceu. Já ouviu isso? Eu não sei se o céu desceu ou se a igreja subiu, né? Por quê? Porque o propósito eterno de Deus é fazer com que céu e terra se encontrem. E quando a gente entende isso, que Deus está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo que todas as coisas, tornar a congregar, voltar com o céu e terra juntos, esse é o propósito de Deus. A gente vai para o céu, irmão. Quando você morrer, você vai para o céu, glória a Deus. Mas tudo vai se encontrar. Então qual que é a vontade, é o propósito? A salvação é um meio para eu começar a viver o propósito e viver céu e terra. Então a salvação é um meio. Você fui salvo, então eu sou salvo. Glória a Deus, meu nome está escrito no livro da... E agora? Qual é o meu objetivo? Eu tenho que viver céu e terra. Ou seja, o pastor Paulo, ele está aqui, mas quando ele for fazer um serviço, ele é céu e terra. A Catherine, quando vai fazer uma coisa, está fazendo céu e terra, irmãos. Ela tem que buscar o céu, ela tem que chamar o céu onde ela está. Uriel, estão fazendo ali os pratos, o barman ali, os drinks, ele tem que chamar o céu. E as pessoas vão falar: cara, como que você faz isso tão excelente? É porque céu e terra estão se encontrando. Então, glória, irmãos. A Bia, como está fazendo os laudos dela lá, está saindo com excelência. Por quê? Porque ela está chamando céu e terra. É o sobrenatural, não é? Porque é essa a ideia que o Senhor traz para nós. A gente tem que viver, não porque a gente foi salvo só e está pronto, não. A gente tem que, o nosso propósito é vivenciar céu e terra. O que é céu e terra? A visita do Espírito Santo em nós, toda hora, em todo momento. Eu olhar, ter discernimento de Espírito, saber que eu não sou desse mundo. Então tem decisões que eu vou ter que tomar que não sou eu. Eu peço a sabedoria de Deus, e Deus vai me dar sabedoria. Aí céu e terra se juntam. E quando as pessoas olharem para mim, olhar para você, vai vir céu e terra junto. Você é diferente. Olhe por mim. Você chegou aqui e começou a abençoar. Você chegou aqui e viu cura. Você chegou aqui na tua casa e as trevas foram embora. E céu e terra se encontraram. Eu preciso do céu. Eu não estou indo no encontro do céu. Irmão, céu e terra tem que se encontrar. É isso. Por isso que esse versículo os teólogos dizem que é o centro das Escrituras. Porque o propósito eterno de Deus é unir céu e terra. Fazer um ser só. Quem está entendendo? Jesus era 100% céu e 100% terra. Nós estamos vivendo a plenitude dos tempos. A vontade de Deus é trazer o céu para a terra, irmão. Diga comigo, a vontade de Deus é trazer o céu para a terra.
Essa é a vontade de Deus. É trazer as coisas do céu para a terra, como era em Gênesis e como vai ser em Apocalipse. Amém? Por isso que a gente está na plenitude, a gente está no meio. Porque se a gente não aceita Jesus, se a gente não faz assim, não se rende a Ele, a gente vive só terra. A gente morre terra. Mas quando a gente aceita Jesus e vive uma vida com Ele, a gente não vive só céu. Amém, irmão? Você vive só céu? Só na adoração? Aleluia. Você come só de adoração? Só de louvor? Só de falar em línguas? Não. Tem que ser terra e céu. O equilíbrio. A junção. E o que isso vai dar? Ele vai trazer a unidade. Diga unidade. Porque tornar congregar em Cristo todas as coisas é se tornar um. E nós estamos aqui para nos tornarmos, diga um. A gente se juntar e falar unidade. Porque quando a gente traz essa unidade, quanto mais eu me aproximo de você, eu estou me aproximando de Jesus. Não tem como me aproximar de Deus sem me aproximar do meu irmão. Porque é a unidade. Porque nós somos um. Glória a Deus. A operação, eu quero terminar dizendo que a operação matemática de Deus só existe uma: multiplicação. E a gente é um. Multiplica 1 por 1, dá quanto? Quanto? Quem fez Enem aí? Multiplica mais por 1, dá quanto? Multiplica 1 por 1 por 1 por 1, dá quanto? Multiplica pastor Paulo, Cauê, com a Tininha, vai multiplicando, vai dar quanto? Hã? Aí Jesus falou assim: não, eu vim para a igreja para somar. Isso, a soma não é de Deus, irmão, a soma é do diabo. Por que a soma é do diabo? Porque para somar tu tem que subtrair de algum lugar. Vou repetir de novo. Para somar, tu tem que sair de algum lugar. Tem que subtrair. E a matemática de Deus não é soma. Tu não está aqui para somar, está aqui para multiplicar. Por quê? Porque se for para somar, tu deixou de ser alguma coisa lá, deixou de ser. Como posso usar isso de uma forma assim? Você deixou de ser um filho para ser uma pessoa que fica na igreja 24 horas. Aí as pessoas estão reclamando: o cara era bom, né? Sumiu. Agora, quando eu multiplico, não. Eu estou em lugar, eu sou céu e terra, eu estou aqui, eu sou céu e terra. Eu só multiplico. Eu não deixei de ser. Eu não vou fazer teologia. Eu não vou fazer mais faculdade de direito. Eu deixei de ser um advogado para me dedicar. Então eu subtraí. Quando a gente multiplica, eu não deixei de ser advogado. Eu vou fazer a minha faculdade, mas eu estou multiplicando. Eu estou lá na igreja também, porque eu quero fazer teologia. Você está entendendo? A matemática de Deus é multiplicação, irmãos. Porque 1 vezes 1 vezes 1. Quando as pessoas falam. Agora que eu estou no conselho de pastores, né? Eu cheguei numa igreja lá, eu conversei com um pastor, eu tenho até vergonha. Eles perguntam assim: quantos membros tem tua igreja? Nós estamos em fase de crescimento, mais ou menos. Porque eles estão vendo número, quantidade. Sabe como eu respondo agora? Quantos membros tem a sua igreja? 1. Porque 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Nós somos, e esse multiplicação de 1 vira uma potência. Vira 1 e potência. Nós somos uma potência quando nós multiplicamos, não quando nós somamos. Dê uma glória. Porque o objetivo de Deus é nós sermos 1. O louvor tem que ser 1. A igreja tem que ser 1. Nós somos um corpo.
Aqui não tem ninguém melhor que ninguém, o cabeça é Cristo. E vamos vivenciar o nosso propósito na terra. Dê uma salva de palmas para Jesus. Obrigado, pode desligar agora. Nós vamos para